Olá, sou Ricardo Bonotto e estarei trazendo as notícias sobre economia. Comentamos em outro momento sobre o impacto do Covid nas empresas e as mudanças que as mesmas estão incorporando em seu ambiente organizacional. Comentamos sobre a inclusão das estratégias de venda via plataformas digitais. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, sobre as estratégias de vendas. Em primeiro lugar, devemos saber que as empresas precisam se adaptar. Suas estratégias organizacionais devem estar alinhadas com o que o consumidor quer ou deseja, ou seja, elas devem estar cientes de que existem para satisfazer os desejos dos consumidores. Para assegurar que o produto certo seja comercializado de maneira correta para o cliente, é necessário que a empresa entenda o cliente de uma maneira profunda. Essa análise do comportamento do consumidor inclui entender as atividades físicas e mentais do consumidor. É fato que existem diversos meios de influenciar o comportamento de compra do consumidor. Sabe-se também que essas influências são diferentes para cada tipo de produto e mercado-alvo. Nesses princípios comportamentais gerais, temos os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, que influenciam o comportamento de compra do consumidor. Mas por que estamos falando do comportamento do consumidor? Porque algumas empresas não estão conseguindo atingir as receitas necessárias para o seu equilíbrio financeiro, mesmo com as plataformas digitais. Isso ocorre porque, neste momento de pandemia, os hábitos e comportamentos dos consumidores estão mudando. Estudos demonstram que, neste momento de pandemia, as pessoas passam a buscar bens que lhe proporcionem uma situação de segurança frente ao problema. No caso, seria principalmente produtos de higiene e limpeza, alimentos ou quaisquer outros produtos que lhe permitam ter a sensação de segurança e proteção à vida. Diante da severidade da doença e da impotência, até mesmo das grandes economias mundiais em conter seu avanço, o isolamento social de cidades e regiões, bem como o fechamento de grande parte dos setores produtivos e atividades consideradas não essenciais, para minimizar as contaminações e diminuir o crescimento da curva de contaminação, tornou-se a alternativa mais eficiente. Os indivíduos que são agentes principais do processo econômico e de manutenção do fluxo comercial e financeiro tendem a mudar seu comportamento perante situações adversas. Em outras palavras, com esse momento de isolamento social, as pessoas não interagem e não se socializam mais. Por consequência, se alterou drasticamente o comportamento e o hábito do consumidor, por consequência das empresas e do sistema produtivo como um todo. O comportamento do consumidor individual, que é explicada pela teoria econômica, foi alterada. Nós, enquanto gestores, precisamos reavaliar o preço do bem para que ele seja condizente com a renda do consumidor neste momento competitivo, frente à concorrência de produtos substitutos alinhados aos produtos complementares, e devem ser capazes de transmitir, por propaganda, uma imagem adequada condizente com a cultura atual. É importante frisar a adaptação do preço à renda do consumidor. Como já sabemos, a pandemia do novo coronavírus já reduziu a renda de 40% dos trabalhadores brasileiros, o que vai causar uma oscilação na demanda de todos os bens, tanto produto como serviço. Além disso, demoraremos para recuperar o nível de consumo antes da pandemia. É importante estarmos cientes também que novas formas de consumo surgirão e vão ficar. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias demonstrou que o consumo nesse tempo de pandemia tem sido focado nos bens essenciais, como comentamos. A pesquisa trouxe dados dos 3 setores que apresentaram aumento de demanda nos últimos 40 dias, os quais são os produtos de limpeza, com uma ampliação de 68%, os produtos de higiene pessoal, com uma ampliação de 50%, e os alimentos comprados em supermercados, com uma ampliação de 49%. De acordo ainda com a mesma pesquisa, cerca de metade dos trabalhadores consultados pela CNI ainda admite que essa preocupação em controlar os gastos pode persistir no pós-pandemia. Isso porque muitos brasileiros devem adiar compras não essenciais, seja por conta do medo de ficar sem emprego ou por conta ou do receio de ir a locais fechados. As empresas precisam então fazer com que seu consumidor sinta que seu produto é essencial nesse momento e possa trazer uma sensação e sentimento de segurança. As empresas precisam entender também que a socialização antes realizada entre amigos alterou-se para a socialização familiar, alterando os hábitos e consumos que estamos comentando. Diante desses aspectos, por consequência, os consumidores vêm evitando as lojas de vestuário, bares e entre outros. Esses setores, segundo a pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, foram os setores atingidos mais negativamente pela redução do consumo, sendo o setor de calçados com uma queda nos gastos de 40%, roupas com uma queda de 37%, cosméticos com uma queda de 32% e móveis com uma queda de 31%. Essas, por sua vez, estão sofrendo as consequências das restrições ao funcionamento e a queda nas vendas. E esses setores, mesmo com a venda online, estão com dificuldade de obter o mínimo de equilíbrio financeiro essencial para a sua sobrevivência. Essas foram as notícias de economia e até a próxima.